Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, amor, eu tenho Camponeuza e Luísa para darmos nossos 2 dedos de opinião sobre a estreia da segunda temporada do Drag Race Brasil, que estreou nesta quinta-feira, 10 de julho, e tem transmissão exclusiva pelo All Present Plus e tá o primeiro episódio completinho no YouTube para todo mundo ver. Luísa, Neuza, finalmente veio a segunda temporada da versão, né? Vocês estão bem? Vocês gostaram? Como é que foi a expectativa aí para essa temporada? Ah, gente, eu acho que expectativa é a palavra mesmo, né? Porque é 2 anos aí de gestação, a gestação mais longa que eu já vi na minha vida para uma temporada voltar. E foi aquela angústia, né? Teve aquele período ali que a gente não sabia se ia voltar, se ia ser só uma temporada, se ia virar um Drag Race Holanda da vida, que Deus me livre. Mas a gente realmente veio construindo essa expectativa aí ao longo de muito tempo. E eu acho que foi atendida, assim, eu tô muito feliz, tanto com o retorno, tipo, eu tô eufórico por ter voltado, porque eu amo Drag Race, eu amo drag, é muito bom ver, tipo, esse símbolo imenso que é o reality show pra essa arte incrível. Então, assim, tô com todas as emoções possíveis, tô muito feliz que finalmente voltou, e eu gostei bastante desse retorno, do primeiro episódio. Acho que tá sensacional. Esse ano só estão retornando coisas de qualidade, entretenimento de qualidade pra gente. Porque tivemos livro novo de Jogos Vorazes e agora a gente tem mais uma temporada do Drag Race Brasil. Eu tô me sentindo quase como aquelas pessoas que estão vendo seus parentes retornando da guerra. Eu tô muito animada. Eu tava com a expectativa lá em cima e eu não saí decepcionada desse primeiro episódio, eu não saí decepcionada do Meet the Queens. E eu acho que vai ser uma temporada fabulosa, tem tudo pra ser a melhor temporada do ano. Disse aquela que tá assistindo essa temporada como a primeira desse ano. É sobre isso, é sobre escolher a favorita e elevar a sua temporada favorita também. E eu também estava assim, eu estava com esse medo da Neuza de não voltar uma segunda temporada, porque a gente sabe que no show business, né, quando um reality show, ou série, alguma coisa, ficam adiando muito, tem grandes chances de não acontecer. Ainda mais que o Drag Race Brasil não é a franquia principal do Drag Race, né, não nasceu com a gente. A gente já aqui lutou muito por essa versão, mas eu gostei que veio aí. Espero mesmo que seja uma ótima temporada, porque pela estreia eu fiquei com expectativas que foram criadas, gente. Ou seja, não me iludam, viu, Queens, que vocês já entreguem bastante. Mas a gente sabe que um dos fatores principais do reality show, que é porque reality show engrenar, não é só a produção, precisa de participantes também que entreguem. E do cast, o que vocês acharam do cast, de quando for anunciado e de quando viram ele aparecendo, hein, Neuza? Porque tem uns nomes que a gente conhecia e tem outros que a gente vai conhecer mais a partir desse reality. Gente, eu fiquei encantado com o cast, foi uma felicidade imensa, porque acho que comparando com a primeira temporada, eu conheço muito mais Queens, então foi muito. Eu fiquei muito feliz por elas, tipo, ver as pessoas que eu já conhecia estarem participando do programa, porque é uma conquista incrível, sabe? Tipo, é o ápice da drag, é participar do Drag Race. Então, ver as queens tipo Desirê, a Dora, Chanel, a Melody Queen, gente, Melody Queen de BH, vou puxar muita sardinha pra ela ao longo da cobertura dessa temporada, minha conterrânea. Então, ver essas queens ali que a gente já conhece conquistando isso foi incrível. Queens que a gente sabe que entregam bastante, que são um poço de carisma, são um poço de talento. E até as queens que eu não conhecia ainda, tipo, eu fiquei encantado, tipo, com o olhinho brilhando pra televisão, de conhecer elas, de ver elas falando sobre o background delas, ver a arte que elas criam. Então, assim, é um cast que eu consegui apaixonar muito de cara mesmo. Não precisou de trabalho, não precisou de esforço, vou me esforçar pra gostar de fulana. Não teve nenhuma, assim, que eu meio que torci o nariz. Até as queens que, tipo, são um pouquinho mais tímidas, talvez não sejam tão expansivas assim, elas conseguiram conquistar também. Então eu fiquei encantadíssimo de conhecer o cast, de ver quem tava lá participando e muito, muito feliz por elas, por essa conquista. E você, Luísa, porque a gente tem aquele coisa de que a gente conhece algumas drags como o trabalho delas, né, ou em rede social, que é muito mais acessível a gente conhecer hoje em dia por redes sociais, mas tem aquela coisa, né, será que a drag queen que tá entregando muito nas redes sociais é uma drag queen que consegue entregar no reality show? Você acha que teve umas expectativas assim e essas expectativas foram alcançadas? Olha, pelo que eu vi desde que saiu o elenco oficial, e tinham algumas que eu já conhecia o trabalho, outras eu só conhecia de nome, outras eu nem conhecia, mas estou passando a conhecer agora. Eu acho que elas vão entregar bastante.
pelo primeiro episódio eu já fiquei, assim, bem... como eu posso dizer? Minhas expectativas foram supridas, sim. Teve gente que a gente dá aquele sentimento de ai, foi mal no desafio, mas em vez de você ficar decepcionado, você fica triste. Porque ela te conquistou pelo carisma ou pelo jeito da pessoa também. Então, o sentimento pra mim foi muito esse. Quem eu já conheço, eu não largo a mão. Quem eu tô conhecendo agora, eu também não vou largar a mão. É como eu disse até no meu vídeo de review do cast, que era... Se desse pra fazer um top 10 pontos corridos, eu tava super dentro. Porque todas elas ali têm alguma coisa que meio que puxa a gente. Tá muito cedo ainda pra dizer quem é a minha favorita, mas ao mesmo tempo eu não consigo dizer quem será a primeira eliminada, porque eu já me apeguei a todas, eu não quero que ninguém vá embora. Comigo eu tô bem assim também, porque, por exemplo, quando tem reality show, ainda mais que é nosso aqui, a gente vai de coração aberto, né? Tipo, eu posso gostar de fulano, posso desgostar de Beltrano, mas sempre vai com o coração aberto pra gostar da temporada, gostar das participantes. E como eu falei, tem alguns que a gente já conhece e sabe como se comporta em reality show. Por exemplo, tive a Desirê, tá com a Desirê na caravana, né? Então a gente sabe como ela é boa pro entretenimento. Ela também faz cobertura de Drag Race também. Tem a Chanel, eu conhecia. A Chanel, eu conheço ela do Twitter, que a gente se segue lá, vê o trabalho dela, maravilhosa também. E teve umas que eu via só de... Aparecia nos rios, sabe? Quando eu comecei a curtir coisas da temporada, e aparece aquelas indicações. Uma foi, ficou muito Drag Race Brasil esses dias, que tem a Dora também, maravilhosa. E eu fiquei surpreso também com a Melina Blay, porque a Melina Blay, gente, é da Paraíba, e ela é de Sapé, e a distância de Sapé pra minha cidade é 42 minutos de carro. Então, assim, tem o máximo representante que eu tô tendo aqui, quase bairrismo puro, né? Que tô tendo e foi bem interessante, porque é bom a gente ver pessoas de perto, porque a gente vê essas pessoas de locais que a gente mora, que tudo. E ainda mais legal isso, porque o cast tá muito mais diverso, né? Tem muito mais nordestinos. O top 2 foi nordestino, né? Lá do episódio. Então, foi bem legal ver isso. A diversidade que conseguiram abranger mais coisas, porque até no casting eu acho que ouviram mais o público, né? Pra trazer uma temporada mais diversa. Nós temos duas participantes trans também. Então tá bem legal, bem diverso. Tá. Eu senti. E uma coisa que eu senti interessante, que é ponto positivo desse cast, eu não sei se vocês também sentiram isso, eu acho que elas vieram muito mais preparadas e sabendo o que é o reality show. Não que Drag Race seja a franquia que estreou ontem, né? 17 temporadas aí da franquia principal. Tem praticamente 3 temporadas simultâneas acontecendo. A gente tem um All Stars, a gente tem a França, a gente tem o Brasil, tem Filipinas, tem tudo assim acontecendo quase que no mesmo tempo. E elas vieram mais preparadas. Eu acho que elas viram o que o público, de certa forma, sentiu falta das participantes do ano passado, que algumas, assim, entregaram muito. Tipo, a Shannon nos confessionários era maravilhosa, né? Mas eu acho que elas entenderam o que é que tem que ser feito num reality show, sabe? Porque o episódio conseguiu dosar muito bem elas. A gente deu pra conhecer um pouquinho de cada, de todas elas. Então, pra mim, foi bem legal e bem interessante essa parte de que as participantes estavam preparadas para o que era o Drag Race e estavam preparadas para o que tipo de cobrança elas teriam enquanto participantes de um reality show, não só enquanto drag queens numa competição. Porque a gente sabe que competição é secundário quase. Ele é um reality show. Tem que ter uma história, tem que ter a pessoa falando, tem que ter caras e bocas, tem que ter olhares, tem que ter timing. Então acho que todas tiveram isso. Foram muito legais nos confessionários. E teve umas que chegaram tímidas, por exemplo, lá com o pessoal, mas ia pro confessionário, dava uma acidez e pra mim isso casou muito bem. Isso foi um combo muito do positivo. Principalmente com relação à temporada passada. Eu acho que o impacto do cast, pra mim, foi bem maior. Não sei se foi isso também, porque eu achei que a qualidade da plataforma da WoW é melhor do que a do ano passado. Pra mim, tava muito boa também. Mas de participantes, pra mim, eu acho que foi um acerto muito grande até agora de estreia. Eu acho que eu fiquei muito mais animado. Eu já estava animado, mas quando eu vi as participantes e elas em execução, elas falando e tudo, me animou ainda mais. E se as participantes eram pessoas que a gente sabe, né, que depende muito de quem foi selecionado, né, depende muito se vai ter tato para um reality show, a gente sabe que tem as coisas fixas, né, que são jurados e apresentadoras. A bancada seguiu a mesma da primeira temporada, com a Greg Queen apresentando e Dudu e Bruna no painel de jurados fixos. Luísa, gostou de que todos os três voltaram? Porque a bancada recebeu um pouco de crítica no passado, né? Um pouco, você tá sendo generoso. Receberam muitas críticas, mas eu tô muito feliz que eles retornaram. A Bruna, ela virou minha queridinha, não vou mentir. Eu até botei isso no meu roteiro, que tipo, meus queridinhos, não necessariamente seus.
não foi na tua casa, fica em paz. Eu tô feliz que eles voltaram. Assim, eu estou me preparando mentalmente para mais uma temporada cheia de trocadilhos. Eu adoro um bom trocadilho, mas a gente tem que ser sincero que às vezes satura. Porém, eu acho que a Bruna e Dudu são extremamente articulados e merecem estar na posição que estão, sabe? De jurados. Eu não consigo imaginar nenhuma outra pessoa. Talvez o Milton Cunha, mas fica a dica para a temporada 3, né? Porque, infelizmente, na 2 não foi dessa vez que Milton Cunha subiu na bancada. Não, sobre os jurados, eu amei que continuaram com a Bruna e com o Dudu. São pessoas assim que eu gosto muito de graça. É um humor que a gente, igual a Luísa falou, na primeira temporada, a gente viu que não é a colher de chá de muita gente no Brasil. Inclusive, acho que algumas pessoas pesaram um pouquinho a mão na hora de expressar o quanto não era a colher de chá delas. Mas é um humor tão bobo e é tão besta que eu amo. Eu amo os trocadilhos, pra mim não satura. Pra mim, acho que quanto mais escrachado é melhor. E é muito bom ver trocadilho em português, trocadilho brasileiro, sabe? É engraçado quando é inglês, a gente vê lá nas temporadas dos Estados Unidos, do UK, mas tem um sabor, tem um molho diferente, um humorzinho brasileiro. Então, eu gostei muito que mantiveram e concordo com a Lu. Acho que podia vir um Milton Cunha numa terceira temporada. Acho que traria um temperinho ali ainda mais gostoso pra essa mistura. Mas gostei muito que mantiveram eles. A Grega não tinha nada pra poder falar de mal da primeira temporada, mas nessa segunda, pelo menos nesse comecinho, no primeiro episódio, eu senti ela com uma outra vibe, tipo, ela mais solta. Parece que ela tá mais à vontade ali na bancada e eu, enquanto público, eu gosto muito disso, porque entra muito naquele lance da, ai, ela sabe o que que ela tá fazendo. Então eu posso só relaxar e consumir em paz, porque tem alguém competente comandando o show. Então eu senti ela muito mais à vontade, isso transparece também na dinâmica com os jurados e sensacional. Amei, amei, amei. É que todas as primeiras temporadas são bem experimentais, né? Como eu falei, Sim. por mais que o Drag Race tenha 17 temporadas, a versão principal, é tudo experimental, porque aqui no Brasil a gente não tinha parâmetro. Era a primeira temporada do Drag Race Brasil acontecendo. A gente não tinha ideia. Eu acho que, se eu não me engano, eu cheguei a falar isso no episódio que a gente comentou a final, né, do ano passado, que tem como dar segundas chances e ver se a pessoa melhora, se corrige uns pontos que derrapou, né, e tudo, como a questão da Bruna, que foi a que recebeu mais críticas. Algumas críticas construtivas, outras críticas as pessoas realmente passaram do ponto, né? Tanto Dudu também, mas Dudu acho que teve uma aceitação melhor quando a gente compara Dudu e Bruna. Eu vejo que Dudu recebeu uma aceitação muito melhor que ela. E a questão do humor, concordo muito com a Neuza, que é nosso, porque assim, a gente não tem como esperar que o Drag Race Brasil hite tanto lá fora como outras franquias que têm a língua inglesa como materna, né? Não tem como esperar, porque as referências de lá sabem quase as mesmas. A gente tem muita coisa nossa aqui, a gente tem muito artista nosso de fazer referência, a gente tem muita trejeito nosso. Gente, pra mim, um dos quotes que foi melhor de ontem foi quando o Dudu falou Nordeste Child, sabe? Então, assim, é uma coisa nossa, não tinha como vir de outro país quase esse comparativo, sabe? E é por mais que seja um grupo, né, Destiny Child seja um grupo que canta em inglês, não era algo conhecido nosso, mas trouxe um Nordeste Child, principalmente por causa da roupa que estavam usando. Então foi bem sacado. Uma crítica que eu tenho pra bancada é que a Bruna não precisava ter comprado em direta pra Twitter, sabe? Porque soltar em direta pra Twitter em 2025 dá pano pra manga. Porque assim, uma coisa assim, que ela pode rebater as críticas, mas ela rebateu sem ter recebido, sabe assim? E gera um burburinho, que mesma hora eu fui no Twitter, botou o nome dela, botei a tag e não deu outra. Mas acho que não precisava, porque ela faz o trabalho dela, tranquila, ela melhora nos pontinhos, porque pra mim uma coisa que pegou no passado foi o excesso de trocadilhos repetitivos pra várias participantes no mesmo desfile. Porque a gente sabe que tem trocadilho de RuPaul que ela faz de 15 em 15 dias, falta um trocadilho igual. Né? Assim, toda temporada a gente sabe que a RuPaul vai falar alguma coisa e vai fazer um trocadilho. Mas eu acho que nessa questão da Bruna, ela maneirando os trocadilhos nas piadas, né? Desfilasse como se não houvesse boleto e tudo, se vier em menos dose, ok. Porque ela tava muito. Ela começou na defensiva quando veio essa crítica pro Twitter, mas nada demais, porque, como falei, segundas chances são pra ser dadas, e se não melhorar e se não articular, que tentem trocar, porque ainda eu tenho a sensação que tá faltando alguma faísquinha no sentido da bancada de acontecer. De ficar a coisa de, nossa, como é boa. Mas, pra mim, tá legal no que aconteceu nesse primeiro episódio. Eu acho que de convidado, por exemplo, a gente teve a blogueirinha, né, que apareceu de convidada, e eu achei a blogueirinha melhor jurada na Corrida das Blogueiras 6, que a gente comentou todo ano passado,
aqui no podcast do que ela aqui, porque a blogueirinha é uma pessoa, né, é uma personagem que ela funciona mais quando ela tá no comando da situação. Ela não consegue funcionar muito com um roteiro, né? Com uma hora de alguma coisa. Então, algumas coisas funcionaram, outra não. E mais uma vez, a referência da blogueirinha e tudo dela vai mais aqui no Brasil, pra gente. O povo de fora não vai entender muito essa cara da blogueirinha, nem como ela é, e etc. Mas eu acho que ela ficou um pouco destoada da bancada. Eu concordo com o que a Greg falou. Era melhor ter chamado a Lorelai, né, pra lá. Mas da bancada apenas era isso. Da Greg não tem nem o que falar, gente. A Greg é ótima. A Greg eu quero ver ganhar uma versão All-Stars quando ela for chamada, sabe? Ou que seja um All-Star só de apresentadoras, ou que ela seja chamada pra um UK versus The World, alguma coisa assim, pra ela ganhar e ter uma coroa também de vencedora do Drag Race, porque além de ser rainha do universo, né? Obviamente. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas, atualmente falando do MasterChef Brasil e podendo vir em dias esporádicos como hoje para falar de outros realities também. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, e indicar para os amigos. E já quero ir avisando que ano passado a gente gravou episódios comentando a estreia, o top 8 e a final, foram 3. Esse ano a tendência é ter um pouco mais de episódios, a cada 15 dias a gente faz um, ou seja, hoje a gente comentou a estreia, quando o terceiro episódio for ao ar, a gente comenta um pouco do segundo e um pouco do terceiro, então tem mais episódios vindo aí, talvez numa sexta ou talvez num sábado, fica na disponibilidade da gente, até no domingo pode aparecer, mas não se preocupe, de 15 em 15 dias tem a gente dando nossos pitacos sobre o Drag Race Brasil. Agora vamos voltar a falar do reality. Agora vamos falar do primeiro episódio em si. Nesse primeiro episódio, nós tivemos um desafio de dança que não agrada muita gente, agrada poucos, né? E não houve eliminação. No lugar disso, foi um lip sync pela vitória, uma coisa que tá comum já na franquia. E aí, Neus, o que você achou de positivo e de negativo desse primeiro episódio? Porque é estreia, né? Olha, pra mim teve mais acerto do que erro no primeiro episódio, que me deixa muito feliz. Eu não gosto muito de ter sido desafio de dança no primeiro episódio. Eu sou uma das pessoas que isso não agrada. E principalmente no formato que ele foi, porque quando a gente vê desafios muito musicais, assim, em começo de temporada, a gente tá acostumado já com um elenco dividido, um desafio de girl groups. E foi um desafio de dança com 10 queens performando ao mesmo tempo no mesmo palco. E isso tem tudo ou pra ser caótico, o que eu não acho que foi tanto, mas eu acho que pesou um pouco para as queens não aparecerem tanto. Eu não consigo destacar muita gente nesse desafio. Não consigo pensar, ai, fulana foi incrível ou fulana foi péssima, porque eu não consegui ver. Tinha muito estímulo visual, tinha 10 drag queen ao mesmo tempo num palco. Então acho que isso para um primeiro episódio eu acho que não foi a melhor decisão. Talvez um desafio de costura, ou um desafio que desse mais tempo de cada queen se mostrar. O que eu gostei foi de não ter eliminação justamente por isso. A gente ter mais uma semana com as queens, pra gente ver um confessionário, ver mais tempo de tela de cada uma, né? Conhecer mais cada uma delas. Mas realmente o desafio eu acho que não foi tão bom assim. Poderia ter sido um outro formato, mas só por não ter eliminação já fico muito feliz. E de ponto positivo, tipo, eu acho que o elenco em si é um ponto positivíssimo. A gente tava falando, né, que as queens parece que elas chegaram mais com sede de reality show, parece que chegaram sabendo o que fazer, como se portar na televisão. E eu acho que isso vem muito de ser uma segunda temporada. Sabe? Eu acho que deve ter rolado muito boca a boca com as meninas da primeira temporada, que, né, foram lá pra poder capinar o lote, chegaram pras queens da segunda já falando onde que tinha buraco, onde que tinha cobra. E isso é uma coisa até que a Bettina falou recentemente num podcast, tipo, é um reality show, mas aquilo é extremamente organizado, é roteirizado, eles estão vendendo um enredo ali. E na primeira temporada algumas queens entenderam isso e outras queens não entenderam. E na segunda parece que muito mais queens entenderam esse formato, elas entenderam o que esperar de um reality show. Então, realmente teve mais pontos positivos do que negativos pra mim. E pra você, Luísa, que eu sei que tem uma crítica pra fazer, não é mesmo? Sim, eu tenho as minhas críticas, mas isso não significa que eu não tenha gostado, tá, gente? Teve muita coisa que eu achei muito superior à primeira temporada. As queens, claro, elas têm o brilho, né, delas, porque eu senti que nesse primeiro momento tinha gente que já se conhecia, já tinha uma opinião formada sobre uma outra, mas já estava ali articulando para fazer as amizades, para fazer alianças, talvez se unir realmente, passar por cima de um mal-entendido que talvez tenham passado fora, né? Porque a gente tá vendo elas ali, a gente sabe que algumas já se conhecem, mas a gente não sabe o que é que rolou do lado de fora.
Então, um ponto positivo claramente foi a química das queens entre si. E falando sobre os desafios, tanto o Mini quanto o Maxi Challenge, eu tenho que dizer que eu só fiquei meio assim porque o único propósito deles parecia ser entreter a gente. Porque não tinha nada muito, sabe? Ganhou o Mini Challenge, vai ganhar uma vantagem. Não tinha isso. O desafio principal eu não entendi até agora, porque se era para elas coreografarem, por que levaram um coreógrafo com uma coreografia já pronta para elas ensaiarem? Não tinha aquela flexibilidade de falar, fulana tem mais dificuldade, vamos tentar mexer nessa parte para todo mundo conseguir brilhar, todo mundo conseguir se sobressair, todo mundo conseguir entregar um bom espetáculo, né, para elas serem julgadas em pé de igualdade. Não senti que teve isso. Então, essa é minha primeira crítica, mas, de novo, não é nada muito, eu odiei. Eu amei. Só que eu acho que poderia ter um pouco de propósito ali. E a outra crítica que eu tenho que fazer é porque eu tava reparando ali na hora do mini challenge que os lower thirds com as perguntas do quiz, teve uma ali que tava errada. Não foi aquela pergunta que a Greg fez. Uhum. Então eu fiquei pensando, cara, se isso fosse na franquia dos Estados Unidos, teria dado um grande bafafá. Se fosse no UK, no Canadá, que já estão bem estabelecidos, teria dado problema. Por que que no Brasil tá todo mundo silencioso? Brasil não é bagunça, gente. Vamos colocar o pezinho assim, bater o pé, vamos fazer alguma coisa, porque é uma coisa que eu tô reparando até nos conteúdos das redes sociais. Legendas que estão um pouco mal diagramadas, que não são palavras que as pessoas estão falando, às vezes até a tradução ou a adaptação para o inglês está totalmente botched. E naqueles cards que eles fizeram com o perfil das queens também tinha coisa que estava completamente misturada. Você ia olhar na versão em português, tinha coisa em inglês, você ia olhar na versão em inglês, tinha coisa em português. Então, assim, um pouquinho mais de atenção, né, Uau? Tá faltando. Se precisar de ajuda, pode me chamar. Olha, dessa estreia eu gostei bastante. Eu falei até em off pra Luísa e pra Neuza, mas eu vou falar aqui também, né? Porque aqui a gente se compromete, é jornalismo verdade. Quem escutou o episódio do MasterChef, a gente vai lá ouvir, quem foi jornalista ali vai ganhar um prêmio danado. Mas, falando sério, é que quando a gente compara a primeira temporada com a segunda a nível de estreia, a gente sabe que tem, como eu falei, aquela questão de uma primeira temporada de algo que nunca teve no Brasil, com a segunda com algo que já viu e assistiu, mas eu assisti muita coisa porque eu sinto que a nota, eu dei nota 8 para a primeira temporada na estreia, porque era mais pelo orgulho de ter uma versão brasileira, para engajar a temporada, porque eu vejo o primeiro episódio da segunda temporada, eu vejo gente foi anos-luz melhor, na minha humilde opinião, porque a qualidade de imagem, as cores estavam mais. Não sei, eu acho que estava melhor. A qualidade mais estava melhor. A gente assistindo na mesma televisão, com a mesma velocidade de internet, com tudo. A plataforma de streaming que mudou, né? A produtora em si que mudou, que antes era a Paramount que fazia. Agora tá todo a critério da WoW, né? A da própria RuPaul Charles está aí envolvida. E eu achei que isso melhorou bastante. E como eu já falei no começo das participantes, as participantes também brilharam muito. A gente sentia que elas estavam preparadas e faziam coisa porque a gente notava a olhada que elas davam para a câmera nos confessionários, para o jeito de se portar, para o tom de usar as coisas. Eu achei que foi tudo muito bem usado, porque a gente sabe que o confessionário é usado no momento certo, mas não necessariamente aquela pessoa falou aquilo naquela hora, né? A gente sabe como funciona o mundinho reality show. E as coisas casaram muito bem, as questões de dizer intriga, de exaltar uma outra, foi muito bem pensado, tava muito bem organizado. Uma coisa que eu achei estranha foi porque algumas estavam um ano mais velha nas legendas, né? Eu vi que tava uma diferença aí. Eu digo, ih, gente, eu tô ficando confuso. O que é isso aqui? Ou será que as que estão com um ano na frente é porque fizeram aniversário depois, né? Sabe? Completaram depois? Eu não sei, mas faltou esse detalhe de fazer. E também sobre as provas, a primeira eu vi algumas pessoas reclamando, mas não existe mais isso na versão original do RuPaul. Então acho que isso fica uma crítica construtiva para essas pessoas, porque a gente tem que se desprender, porque a gente querendo ou não, a gente é viciado nos maneirismos e na forma de edição da temporada original, né, a norte-americana. Porque querendo ou não é a que mais tem. A gente fica muito viciado nisso, a gente acaba deixando a gente se influenciar quando uma outra franquia faz uma coisa diferente. Gente, eu adoro a pataquada de RuPaul, que faz algumas vezes. Então essa primeira rodada foi muito boa, foi muito legal pra gente ver perguntas que envolviam versão do Brasil, envolviam brasileiras.
perguntas que envolviam respostas que não estavam nem na pergunta mostrada na tela, né? Então, foi bem legal por essa parte, porque dá pra ver que dá pra aproveitar sempre tela, tipo a Desirê se jogando no chão, cada um faz seu circo, cada um faz seu momento brilhar e ver a hora de aparecer. Eu não gostei do desafio de dança, eu acho que desafio pra ter dança, alguma coisa assim, eu acho que cabe um pouco em coisas mais específicas, mais pontuais, quando é girl groups, né? Quando vai fazer, quando vai ter até um musical, se tiver dança demais, dá pra fazer isso também. Então só botar isso com dança, com a música da Greg, eu acho que pra mim não ornou. Mas quem sou eu, né, pra dizer isso? E só acho que faltou uma prova melhor. As provas do grupo teriam sido boas, porque eu teria feito assim, eu teria feito eles se sortearem, né, na primeira prova, e os grupos que ficaram na primeira prova eram os grupos que iam cantar e dançar e coreografar na segunda prova também, porque podia fazer até aquilo, né, a Greg ter pego uma vencedora de uma vencedora do outro grupo e botar as duas para o lip sync pela vitória. Já na passarela, gente, elas foram maravilhoso, teve muito look bonito, assim, muito look bonito. Tem uns que foram elogiados que eu pensei, eu não achei tanto isso não, né, mano, não sou formado em moda nem nada, sou apenas alguém comentando, mas outros estavam belíssimos também, e eu acho que elas foram com essa intenção de entregar e estão entregando, e como falei com o ponto baixo da bancada, já falei, né, quando hora que falei da bancada, assim como falei da blogueirinha, e pra mim foi mais positivo. Como falei, comparando as duas temporadas, essa eu dei uma nota maior, dei 8,5, porque tirando se fosse um outro desafio de dança, eu tivesse dado 9, porque foi muito bom. Eu me senti entretido e isso é muito bom quando o programa te prende, né? O programa tem mais de uma hora, eu consegui assistir tranquilo e muito se dá completamente. Eu digo, gente, eu acho que 90% da estreia da temporada ter sido tão boa é por causa das participantes. As queens foram realmente inspiradas e cientes do que tinham que fazer e como fazer. Se elas mantiverem esse nível de entretenimento, né, também, vai ser uma temporada, sem sombra de dúvidas, muito superior à primeira, que foi boa, sim, tivemos bons momentos na primeira, mas vai ser muito superior. E a gente espera que seja, porque quanto melhor as temporadas forem, né, melhor a chance de ter uma terceira, quarta, quinta e virar uma coisa recorrente, não só de 2 em 2 anos, mas vir anualmente uma temporada de Drag Race Brasil. E da vitória, Neuza? Porque teve vitória, teve o lip sync pela vitória. Você achou que a música foi boa? Você achou que conseguiu entregando? Porque foi outra coisa que um ponto que levantaram, né? Porque ano passado, quer dizer, temporada passada já levantava essa questão de não ter sido as melhores músicas escolhidas pro lip sync. Você acha que nesse foi erro de música? Teve erro de roupa que foi usada? Como é que você acha aí que viu esse resultado e essa apresentação? Ai, gente, o lip sync pra mim foi uma coisa à parte. Eu tento jogar ele a parte do episódio, porque realmente foi caótico. Eu não gosto da música, nada contra a Anitta, mas essa música em específico, sabe, Drag Race Brasil, a gente começa primeiro com um lip sync cantado em espanhol e eu já fico meio, talvez não combinasse tanto, talvez tivesse uma coisa um pouco mais brasileira pra gente mostrar. Mas, escolhas da música à parte, eu acho que faltou um pouquinho da produção dar a entender para as queens que seria um lip sync for the win, não um lip sync for your life. Pra dar a chance das meninas, né, botarem um bodysuit, botarem uma roupa um pouquinho mais mexível, porque, igual você falou, as queens estavam com looks belíssimos. E grande parte de alguns looks serem belíssimos é o quão estruturais eles são. E o look estrutural, realmente, você não vai mexer tanto, você não vai ter tanta mobilidade, principalmente para uma música muito animada. Então, acho que faltou a produção dar a entender. Ele falou: olha, vocês não querem trocar de roupa, não? Vou botar uma coisa um pouquinho mais confortável. Mas aí acabou tendo aquele resultado do lip sync em si. Foi um lip sync, acho que a gente não pode ir contra isso. Da parte da Ruby Knox foi um lip sync. A pobre da Melina não estava nem sabendo a letra e eu não julgo ela em momento algum por isso. Estamos com Melina Blay aqui nesse canal. Pelo menos eu estou. Mas espero que a setlist melhore um pouquinho ao longo da temporada. E que deixem as queens entenderem que elas podem trocar de roupa. É, porque quase podia ter rolado no momento Valentina, né? Melina, eu quero ver seus lábios, eu preciso ver seus lábios. Mas aí meio que ela sumiu no Twitter e tudo, e isso dos looks dela, e até pra dança tudinho, eu gostei que a Dakota, né? A maravilhosa Dakota Monteiro fez um tweet explicando direito que às vezes a pessoa não pode tirar a roupa lá porque não foi preparada pra isso, né? É como a Neuza também falou. Sim, Não deram a entender que iriam, então também não tem isso. E a pessoa tem que se garantir. Às vezes, gente, muita gente escapa de uma eliminação ou de um bórum, às vezes porque o look tava belíssimo, né? Consegue suprir a sua precariedade na prova principal. Acho que faltou só talvez uma música melhor, talvez uma música mais lenta, visto que, né, que todo mundo tá, porque música lenta dá pra entregar também, gente, dá pra entregar em música lenta acontecendo baladinhas aí. E não teve a música do Wicked, né, no All Stars aparecendo recentemente. Eu acho que
Pra mim não foi um dos melhores, juntando as duas temporadas, né? Eu espero que o nível do lip sync aumente, porque o Brasil tem como entregar no lip sync. A Greg até falou, né, em uma entrevista, dizendo que foi cobrada por isso, né? Assim, que é cobrado por isso que o Brasil faça um grande lip sync, porque o Brasil é conhecido por ter muitas dubladoras maravilhosas. E não veio aí ainda, mas calma. Esse é o primeiro episódio, a gente bota aquela esperança no coração que as músicas, mesmo se não melhorar, elas entreguem, né? Deem um jeito de entregar essa. O resultado, eu gostei do resultado. Foi bom não ter eliminado ninguém. Um lip sync pela vitória sempre é bem-vindo, porque dá pra gente conhecer mais as participantes e etc. E você, Luísa? O que achou aí do lip sync? Sem dúvida nenhuma, um dos lip syncs já feitos em Drag Race Brasil. Ao contrário da Neuza, eu também não tenho nada contra a Anitta, mas eu também não tenho nada a favor. E principalmente quando a música é em espanhol. Assim, ok, ela quer a carreira internacional, pipipipopopó e tudo mais, mas funk, é para ser uma homenagem ao funk. Ela não podia ter botado essa letra em português? Podia. A Melina não podia saber a letra, sendo residente do Rio de Janeiro? Podia. Só que eu também sou residente do Rio de Janeiro. E eu também não sei a letra. E a Melina aguentou muito, ainda foi simpática, porque se fosse Sirene Stelluna naquele palco, eu tinha feito a Tristan em Cachorrinhas e só. Gente, eu sei que a ideia era não ter eliminação hoje, mas eu estou indo, tá? Um beijo, foi um prazer conhecer todo mundo. Tchau, tchau. E é isso. Eu teria desistido ali na hora. A Melina aguentou muito, foi simpática, foi profissional. E, assim, a questão do figurino é o que todo mundo já falou. Se elas tivessem como, né? Se elas tivessem recebido essa direção de talvez usar uma roupinha um pouco mais apropriada para performance, beleza. Mas eu ainda achei que a Ruby fez bastante coisa. Ela, para mim, ganhou sem esforço nenhum. Até porque a oponente dela não sabia letra, né? Então, assim, já ajuda um pouco. Mas eu teria feito talvez o que a Desirê falou. Quebra essa casa, joga a casa no chão, pisa em cima dessa casa e tente entregar no carisma. E foi isso. Literalmente um dos lip sync já feitos em Drag Race Brasil. Aqui em casa só se fala em outra coisa. É bom que pelo menos, assim, e é o curioso que é praticamente a última coisa que acontece nos episódios, né? É o lip sync, né? E foi assim, o episódio tava tão bom, se o lip sync tivesse sido bom, teria dado aquele ar de, nossa, a gente voltou voltando ainda mais, sabe? Eles sabem que voltou voltando, que entregaram um nível maior. Mas teria entregue ainda uma coisa mais recheada. Nossa, até os lip sync estão acertando agora, ó. Mas não foi o que rolou e deu no que deu, né? Não culpar as queens? Não muito, né? Mas tem que culpar mais quem tá escolhendo as músicas, é isso aí. E para não perder o costume, a gente vai trazer uns destaques aqui pra gente. Um destaque da estreia é a hora da gente se comprometer. Que a gente vai falar quem a gente acha que é um destaque da estreia. A gente falou que todas as participantes entregaram, que elas foram maravilhosas, mas a gente não vai colocar 10 fotinhos como destaque. O máximo que vai acontecer aqui são 3 destaques. Agora é hora de se comprometer, é hora da gente chorar. É hora da gente escolher aí quem a gente acha que foi destaque e por quê. O critério é único e exclusivo de cada um de nós. Então, vamos lá, Luísa. Para você, quem foi destaque dessa estreia e por quê? Então, difícil é porque todo mundo é carismático. Mas para mim foi até uma decisão um pouco fácil, porque é literalmente o nome do prêmio, destaque. Quem se destacou para mim foi a Chanel. Para mim, ela monopolizou ali os comentários, ela virou a rainha do confessionário. Eu quero que ela comente a minha vida, porque ela exibiu muito carisma, muitas piadas. Eu gostei também dela na performance, foi até o que os jurados falaram, ela estava exibindo muita felicidade, estava dançando, eu gostei muito do look dela, foi o meu favorito da noite. Então, sem dúvidas, esse espaço de destaque vai para Chanel. Neuza, para você, quem foi destaque e por quê? Gente, meu destaque também vai para Chanel. Eu queria ter 5 destaques, eu fui proibida disso, que fique claro. Eu estou sendo silenciada, que estamos vivendo uma 100, mas o meu destaque ele também vai para Chanel. Realmente ela mostrou tudo no episódio. Sabe, ela uma narradora, ela é professora, então tipo, o storytelling dela é sensacional. Se mostrou no confessionário, se mostrou em looks, se mostrou na workroom, ela se mostrou em tudo. Então, é uma das coisas que eu já conhecia, eu quero conhecer ela cada vez mais, porque é um poço de carisma.
Ela é muito simpática, ela é muito gente boa. Eu quero sentar com ela no recreio. E ela é rápida de resposta. Eu gosto disso numa drag queen. Então, assim, Chanel, te amo. Você é exquisite. Mas se você quiser trazer um segundo nome, pode trazer, porque a Chanel já vem com a fotinho da Luísa, né? Que a Luísa escolheu. Mas se você quiser abrir o coração e botar mais uma, sinta-se à vontade. Melody Queen, então. Melody Queen, minha conterrânea. Não estou puxando o saco por ser de BH, mas é uma das queens que eu amei ver na tela também. Gostei muito dela na performance. Melody Queen eu achei um pouco injustiçada. Geralmente a gente vê as queens, né, se questionando de estarem safe, a gente pensa, talvez seja emoção demais. Mas eu achei que ela estava certa em se questionar, porque eu achei que ela merecia um top ali. E ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é entrega na performance. Ela é cheirosa, vocês não vão saber disso pela televisão, mas Melody Queen é muito cheirosa. E então vou dar meu destaque pra ela, pra fotinho dela aparecer também. Então, quando minha primeira opção foi citada duas vezes aqui, né? A Chanel. Também aqui minha primeira opção. Eu digo, vou trazer uma segunda opção, mas eu quero elogiar a Chanel primeiro, que o motivo que eu ia trazer ela, se a Luísa e a Neuza tivessem trazido outras participantes, é que pra mim a Chanel foi uma das participantes que mais brilhou a nível de confessionário também. Os confessionários foram muito bons, ela soube como falar com a câmera, ela soube como cativar com a câmera, e isso foi maravilhoso. Chanel, você estiver ouvindo esse podcast, você é maravilhosa em tela. E os comentários que ela fazia, ela dançando, ela desfilando, eu achei o look dela maravilhoso. Não entendi porque a blogueirinha criticou, eu achei belíssimo o look dela, porque às vezes você vai numa cor só, num tom só, pode dar errado. Pra mim funcionou, principalmente quando tem algumas roupas coloridas e pela ordem que ela foi, como tava no palco, acho que casou muito bem como um todo. Então pra mim ela seria destaque além de tudo por isso e pelo carisma, gente. Ai, gente, carisma, ou você tem ou você não tem, e a Chanel tem pra dar e vender, e é maravilhosa. Por isso, Chanel, você seria a minha escolha principal, caso não tivesse aparecido. Mas como apareceu, eu vou trazer também uma pessoa que eu senti que também conseguiu render nos confessionários, conseguiu render no desafio, que é a Melina Blake. Aí vai naquele plot, né, Neuza? Será que é bairrismo também meu? Trazendo alguém daqui. Mas eu achei maravilhosa, porque gente, o look é belíssimo. Nordeste Child, foi muito bom esse look. Ela no desafio de dança conseguiu cativar também. Eu fiquei com assim, como os jurados falaram, me prendeu a atenção. Me prendeu a atenção também. Nos confessionários, ela conseguiu trazer uma acidez, um tom de deboche, que a gente sabia que era um deboche, mas um deboche com humor, não é aquele deboche de que, nossa, que menina malvada, não no bom sentido, né? Ela conseguiu entregar direitinho, tanto em tela como em execução, né? Porque é muito fácil a Queen prometer no confessionário que vai fazer alguma coisa. Difícil é entregar, e a Melina entregou. Então, pra mim, ela foi a segunda melhor, né, do episódio, atrás apenas da Chanel. E como a Chanel já apareceu, eu também trago a Melina, que ela consegue intercalar entre ser uma boa participante e ser uma boa competidora, né? Participante no sentido que está entregando o que a gente quer ver enquanto a gente assiste um programa de reality show. E competidora porque ela conseguiu ser top 2, né? Ela conseguiu ser maravilhosa, entregar um look, sustentar uma casa na cabeça, gente. Não é pra qualquer um, né? Levar sua moradia na cabeça, né? Não é só nem todo mundo que é João de Barro, mas foi maravilhosa. Então tá aí, Chanel, Melody Queen, Melina, nossos destaques da estreia, mas aquele asterisco, né? As 10 deram o nome nessa estreia. E uma notinha, hein, Luísa? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 pra essa estreia que aconteceu, até agora sua nota seria quanto? Olha, eu vou dar 9, porque apesar das críticas que eu tinha para tecer, eu fiquei muito entretida. Eu tô muito animada para ver o que vai rolar ao longo dessa temporada. Esse elenco promete muito e eu sinto que vai entregar. Eu sinto que vai entregar. Então, eu tô muito ansiosa para ver o que vem pela frente. Se seguir no nível desse episódio, a gente tá super no lucro. Eu só espero que melhore os lip syncs e também toda aquela questão técnica que eu falei antes. Mas de resto, ó, Drag Race Brasil vai ser a minha personalidade pelos próximos 3 meses. E você, hein, Neuza, qual é a sua nota aí? Vai manter 9, vai vir mais alto ou vai vir mais baixo? Não, acho que eu vou ser justa, acho que eu vou dar um 9 também. Igual a Lu falou, a gente tem críticas. Se a gente vier só elogiar, também ninguém vai escutar. Ninguém quer escutar ninguém só elogiando as coisas, que a gente não é Miss Simpatia. Então a gente criticou bastante, mas foi um episódio muito bom. Foi um começo de temporada sensacional. E Foguete Não Tem Ré, é daqui pra cima. E tô muito animado pelo que tá por vir. Então minha nota é um sólido e concreto 9. Eu falei, né, dei um spoiler da minha nota ainda agora, né, vai ser 8,5,
porque por mais que eu tenha adorado, foram as coisas que fizeram a nota diminuir, porque o lip sync pra mim, gente, é uma parte importante também do episódio, né? Aí eu descontei uns pontos. O desafio principal também não foi lá muito agradável, mas as outras coisas compensaram. Tanto que eu dei 8,5 com base no banco de 7, mas se fosse dar uma coisa quebrada, seria 8,7, por exemplo, quase chegando no 9, né? Porque eu acho que um reality show tem que deixar a gente animado e querendo o próximo episódio. E não porque é nosso, não porque é uma versão brasileira, mas esse episódio me deixou muito animado para o próximo, sabe? Para os próximos. Eu digo, nossa, elas já estão entregando assim esse descontração e tudo, imagina quando elas tretarem de verdade, né? Quando tiver uma rinha, quando tiverem que se posicionar de ela foi a última a ser escolhida na prova, ou fulano quer me sabotar, ou sabe, aconteceu aquelas coisinhas, aquelas rixinhas que ele quer que são saudáveis de reality show. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Daqui a 15 dias a gente tá de volta para falar de Drag Race Brasil, mas semanalmente tá sendo episódio. Como eu falei, quinta-feira vai ser episódio do MasterChef. Na sexta-feira, ou no sábado da semana que vem, sai um episódio a gente comentando a estreia do Chefe de Alto Nível, que é o reality show gastronômico da Globo. Mas tá lá. Minhas redes sociais, a da Luísa, a da Neuza e a do podcast. E principalmente as redes sociais das participantes. Estão tudo marcado na foto do Instagram. Então vão lá apoiar suas favoritas. Você não gostou de uma delas? Não vá no Instagram dela, no Twitter, ela criticar. Vá onde a sua favorita vai exaltar, porque elas estão postando os looks, elas estão criando conteúdo, vão engajar. Se sua favorita pode sair semana que vem, pode sair daqui a 15 dias, pode sair daqui a 3 semanas, pode sair só na final, mas os conteúdos estão sendo criados. Vão lá engajar, porque é muito importante. E se você ainda não assistiu, vá assistir no YouTube também, porque tinha passado já de 100 mil visualizações. Vamos mostrar o poder do Brasil para dona RuPaul Charles. Até semana que vem e tchau! Goodbye! Bye.